Oi pessoal, eu sou Esmir Filho, eu sou roteirista, sou diretor, sou produtor também. Aliás, a vida me ensinou a ser produtor, nós que somos realizadores, a gente vai muito com vontade de criar, de sentir, de desenhar as coisas, desenhar, escrever, dirigir, mas a gente sabe que existe uma demanda muito importante que é a de produção. Eu acho que é um diálogo muito interessante para a gente enquanto diretor, enquanto realizador, enquanto roteirista, de estar a par. Essa aula aqui que a gente vai dar, assim, vamos dizer que é um vídeo, é um pouco para falar da direção como performance. O que seria a direção como performance? A gente passa anos escrevendo um filme, né? Vamos pensar no roteiro, na direção. A gente passa anos escrevendo um filme, elaborando um filme. E é um momento tão gostoso, nosso, assim, de delírio criativo, né? Quando a gente se coloca de encontro com as nossas ideias, quando existe essa solidão povoada de coisas, de movimentos, de personagens. E tem uma hora que a gente lida com um desafio muito próprio na hora que a gente vai concretizar esse nosso delírio, vamos dizer, canalizar nosso delírio em filme, que é a realidade orçamentária. E por mais que possa parecer frustrante, porque a gente está lidando com o cinema brasileiro e que tem as suas limitações, a gente nunca pode cair nesse discurso de que a realidade mata a potência do delírio, a potência da criação. A gente precisa pensar como criar pontes entre os nossos delírios criativos, a nossa narrativa, a nossa construção e a realidade orçamentária, para justamente trabalhar de forma a partir da limitação, gerar nossa linguagem. É muito importante entender o tamanho do nosso projeto para saber como potencializar nossas ideias dentro do projeto. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Primeiro de tudo, não tenham medo dos percalços, das coisas que acontecem ao longo do percurso, porque esses percalços fundam o nosso processo. É através deles que a gente também pensa os nossos filmes, né? De nada adianta você reclamar, ou criar inimizades e discussões que não levem o seu filme para frente, o seu projeto para frente. Justamente é tentar trabalhar essas dificuldades para poder achar soluções inerentes ao seu processo. Porque, normalmente, a solução de um problema dentro de um processo está no próprio processo. E é muito interessante vocês estarem atentos, antenados e viver a altura do projeto, no sentido de que tudo que vai acontecendo, vocês estão abertos a entender que existe um plano, mas a partir dos ocorridos e de tudo que você está vivendo com a sua equipe, dentro de uma realidade, dentro de um orçamento, a gente precisa fazer adaptações. Então, flexibilidade adaptativa é a expressão que vocês têm que ter em mente. Outra coisa muito interessante, principalmente para a direção, e aqui eu já começo a falar um pouquinho sobre a postura do diretor em todo esse processo, é o fato de que você sabe que você é o pilar emocional do processo. Você tem que administrar os ânimos, assim. Eu acho que tem uma coisa muito importante pro diretor que a gente sabe, que é exercitar a escuta. Você está ali para a sua equipe, para escutar a sua equipe, para partir de tudo que cada um traz, você ser um canal, né? Para fundar os talentos que estão ao seu redor, né? Então, através de você, que esses talentos todos ao redor se fundem. Então, essa escuta é muito importante ser praticada. Mas estamos lidando com muitos seres humanos. Então é óbvio que existe aí ânimos que se conjugam, que se confluem. E você, sendo o pilar emocional do filme, imagina só a carga que é. É para você estar muito preparado, é para você estar muito disposto. É saber que a sua equipe faz parte do seu filme, que a liderança é importante, sua como diretor, mas que a liderança vem da escuta, a liderança vem do espaço. O espaço criativo que cada um pode realizar. Porque se fosse alguma coisa para eu dizer para você, o diretor é aquele que faz e mexe os pauzinhos e as pecinhas e sabe o que quer. Não é. Não é. Porque senão ele trabalha sozinho. E cinema é equipe. Então a gente precisa justamente trabalhar no diálogo, pensar que o delírio criativo de cada um na sua equipe se conflui em você para se tornar um delírio coletivo. Né? O delírio coletivo, sempre com olho na realidade orçamentária, ou seja, o quanto você tem
de recursos para fazer um filme. Ser diretor está aberto a perspectivas, e é por isso que é muito importante você escolher a sua equipe. E você sempre escolhe a equipe que você vai trabalhar. É claro que vocês dividem uma mesma visão de mundo, mas é muito interessante escolher pessoas de diferentes lugares, pessoas que podem complementar essa sua visão de mundo, sabe? Ninguém quer aqui viver um embate no meio de um projeto, mas a gente quer perspectivas diferentes para poder levar a linha do pensamento adiante. E isso que é um filme em equipe. A parceria com o produtor é muito importante, porque o produtor tem que estar lado a lado com o diretor. Não existem times dentro de um filme, é um time só. Então é muito importante envolver todo mundo, porque assim, os criativos às vezes são mais fáceis de estar ao seu lado, né? No sentido de fotografia, som, arte, acompanham com você enquanto diretor, esses pensamentos todos, né? Criativos, desenhos criativos do filme. E normalmente você coloca o produtor num lugar como se ele fosse só resolver números, resolver dinheiro e resolver captação, e não é isso. É muito importante para o diretor trazer o produtor para perto, trazer ele para suas decisões criativas também, compartilhar com ele para ele ir acompanhando o seu processo, porque é só assim que ele também vai conseguir ajudar com recursos. Uma coisa que eu acho muito importante, a partir do momento que você escolhe a sua equipe e está ali bem afiado com o seu produtor, é fazer uma leitura de roteiro em equipe. Essa leitura de roteiro, normalmente numa mesa, que todos estão ali, é onde você conta o sentimento de cada cena, como você vê cada cena no seu filme, sabe? Pode ser que você fale, mas está tudo escrito no roteiro, mas é diferente, cada um tem uma leitura. Então é nesse momento que você, enquanto diretor, lendo aquele roteiro, você passa o seu sentimento, assim, você tenta trazer todo mundo para esse pensamento que você está tendo de cada coisa. E é importante apontar em cada cena as que você acha mais importantes para a sua história, né? As que são cruciais para o seu filme. Porque são essas batalhas que você vai querer brigar por, né? No sentido, olha, essa cena tem que acontecer, nem que eu tenha que cortar outra coisa. E você vai cortar muita coisa. Então nem ache que você chega com um projeto que está pronto, desenhado, escrito, e agora todo mundo vai ter que, ou todo mundo vai trabalhar dentro dessas cenas, ou conseguir dinheiro para fazer isso. Não. A gente tem que se mostrar maleável porque o orçamento é uma realidade. Então tem muitas coisas que a gente tem que adaptar, cenas que temos que cortar, locações que a gente tem que transformar numa só. Isso faz parte do trabalho de direção, claro que conjunto com o roteiro. Mas é por isso que é tão importante essa leitura de roteiro, para todo mundo entender o que é o coração do seu filme. Porque aí você vai ter mais noção do que não é descartável, mas do que poderia conviver sem, ou como ter soluções criativas para que aquela cena, daquela maneira que não pode ser feita, seja realizada no seu filme de uma maneira diferente. Dessa leitura de roteiro surge a pesquisa de referência, que eu particularmente amo, porque é quando a direção de arte, direção de fotografia, montagem, som, trazem coisas para você. Você já tem as suas coisas, você já fez muita pesquisa quando escreveu, se você é uma roteirista, diretora, mas nesse momento você vai lidar ou acolher a perspectiva de outras pessoas da equipe. E é muito maravilhoso, porque eu acho que esse diálogo criativo de fazer pastas, fazer PDF, ter referências de arte, referência de fotografia, aquela cena que você gosta, isso é um diálogo muito importante com as cabeças criativas para a gente poder desenhar um filme. Inclusive, esse PDF, essa pesquisa, esse diálogo criativo que fazem todo mundo pré-visualizar o filme. Porque a gente tem que preparar muito o filme antes de ir para o set, né? E tudo começa a partir das pesquisas de referência, do ponto de partida da leitura do roteiro. Às vezes faz, né, porque temos um passarinho, mas tudo bem, ele é meu amigo. Vocês repararam, né? Eu fico pensando, o que é? Eu também não entendi. Tudo bem, é um passarinho amigo, ele veio nos ajudar aqui na aula de direção. Tem 2 documentos muito importantes que começam a ser desenhados para aqueles que têm menos intimidade com o processo de cinema, principalmente quando eu estou falando aqui desses documentos, eu me refiro aos curtas e longa-metragens que envolvem equipe, que são a análise técnica e o plano de filmagem. A análise técnica é um documento que reúne todas as cenas e tudo que todos os departamentos precisam para cada cena.
E quem desenha isso são os assistentes de direção, junto com os produtores, mas com a ajuda de todo mundo ali, todos os departamentos, arte, fotografia, som, para poder ter um gabarito do que é necessário para cada cena. Em linhas gerais é isso, tá, gente? E o plano de filmagem, que é um plano orgânico, que você começa pensando assim, o que eu vou filmar a cada dia, né? E quais são as cenas que eu vou fazer primeiro, quais que eu vou fazer depois, quantos dias tem... quantas diárias tem a minha filmagem, né? Ou com quantas diárias eu consigo fazer esse filme. Esse é um tema sempre polêmico, porque os produtores sempre vão pedir menos, porque é muito caro, e os diretores vão sempre querer mais, mas eu acho que é esse diálogo que faz a gente chegar num consenso do que é realmente necessário fazer, ou quantos dias, quantas diárias são necessárias para realizar um filme. Mas isso está no plano de filmagem. E ele é orgânico porque ele começa a ser desenhado no início para a gente entender quantas diárias tem um filme, só que ele vai mudando ao longo de todo o processo de pré-produção, antes da gente filmar. Porque locações que surgem, umas são mais fáceis de filmar do que outras, temos datas de atores, datas de locação, então essas coisas vão virando um quebra-cabeça que uma amiga minha diretora disse que é um sudoku, que eu acho que é bem isso mesmo. Eu adoro participar, tem gente que gosta menos, mas eu adoro esse jogo de falar, tá bom, então a gente vai tirar essa cena aqui, vai começar aqui, enfim. É bom gostar, né, gente? É bom gostar do nosso processo, a verdade é essa, assim, se você conseguir ter prazer ao longo do processo, eu tenho certeza que isso vai não só contagiar a sua equipe de prazer e vontade de trabalhar, assim como vai transparecer na tela e no seu filme. No mercado audiovisual, hoje, tá, a gente trabalha 5x2, que a gente fala. Se um filme tem mais de 5 diárias, é 5x2. Ou seja, trabalhamos 5 dias, folgamos 2 dias. Essas diárias podem ser noturnas, podem ser diurnas, assim, são sempre 12 horas. Então, se começou meia-noite, vai terminar meio-dia. Se começou às 6 da manhã, vai terminar às 6 da tarde. E é sempre importante ficar atento a isso, porque tem que ter 12 horas de descanso. Então, quer dizer, a gente está filmando só de dia... Vamos filmar à noite. Tudo bem, porque vai ter as 12 horas de descanso. Se nós estamos filmando só à noite, e aí a próxima diária é dia, nós temos que ter as 12 horas de descanso. Então, a gente tem o que a gente chama de virada, que a gente volta a rodar de manhã, e para isso a gente precisa do tempo de diária de descanso. Isso precisa ser respeitado, tá? Se é um curta-metragem, você vai fazer em 5 dias, que ótimo, você já vai fazer em 5 dias direto. Então, muitos curtas, tem alguns acordos porque estamos numa viagem, porque são 6 dias, isso você pode negociar com a equipe, mas sempre com muito cuidado, com consentimento de todos, nada pode ser impositivo, porque eu acho que é importante pensar nas diárias de trabalho e nos descansos. Até para você mesmo, diretor, né? Porque o diretor acha que nunca pode parar. Ele acha que ele não precisa descansar. Ele acha que nos 2 dias de descanso ele vai estar lá desenhando o plano. Eu aconselho tudo ser muito preparado antes para você também ter as suas diárias de descanso. Porque você precisa estar muito pleno nos dias de filmagem. Os dias de filmagem são extremamente trabalhosos, muitas vezes estressantes, nunca deixam de ser prazerosos se você engatar esse drive do prazer, que eu acho importante. Mas o descanso é o que nos dá energia, e a energia criativa, sabe? É mente trabalhando. Então, assim, uma boa alimentação, um bom café da manhã, começa, né, a dar dicas do que comer. Mas é isso, gente, porque senão, você já viu, assim, os diretores que saem numa filmagem assim, tá magro, que não come nada e tal, não sei o que. Não, gente, ó, dê tempo para vocês também. Eu tenho certeza que vai fluir melhor a mente, e tudo que vocês vão poder colaborar com a equipe de vocês. Se vocês acharem isso muito nutricionista, vocês cortem, tá, gente? Porque... Não, porque costuma ser assim, o diretor ele vai lá, ele acha que é o super-homem, a Mulher Maravilha, então ele tem que estar disponível, ele tem que estar atento a tudo. Sabe o que acontece? Acontece que chega uma hora que você explode. Aí o diretor explode, aí toda a equipe olha e fala assim... Nossa! Então assim, você também não quer isso, você é o pilar emocional e você é um exemplo ali. Todas as pessoas vão estar te olhando num set. Um bom dia é sempre agradável, primeiro, quando você chega a um set, para cada um. Mas não só isso, todo mundo vai te olhar. Então você traz a sua energia para o set.
Isso é muito interessante, porque uma vez eu vi uma musicista falar que ela conhece o regente que entra na sala de orquestra, na sala do concerto, pelo som dos passos dele. E isso se aplica muito, assim, quando a gente sabe como aquele diretor, aquela diretora está entrando no set. Que ânimo que ele está trazendo, né? E eu costumo, aí vem o nosso título, direção como performance. Eu costumo fazer dessa performance, alinhar essa performance com a cena que a gente vai gravar no dia, que a gente vai filmar no dia. Se eu estou fazendo uma cena de festa, de corpos dançando, eu vou estar nesse pique. Eu quero que todo mundo da equipe também esteja. Então eu vou estar lá, vou estar dançando, vou estar animado. Se é uma cena introspectiva, né, que é uma discussão de relacionamento, ou pai e filho, ou morte, é silêncio, é tempo, é você falar mais baixo. Não só com a equipe, mas com seus atores. Então procure trabalhar, aí vem a direção como performance, procure trabalhar no tom que você chega, no tom que você fala, porque isso pode refletir a cena e isso imprime o resultado final do cinema. Cada filme tem a sua particularidade, fique atento a isso, né? Porque você vai pensar, no meu filme tem carros, no meu filme é sobre internet, no meu filme, então fique atento a essas especificidades. Eu fiz um curta que tinha saliva, então a saliva líquida eu tive que ir atrás, entender como fazer essa saliva, e ia estar na boca dos adolescentes. Então como colocar na boca de crianças um líquido que fosse parecido com saliva. Então isso é um exemplo, assim, são essas coisas que você vai ter que pesquisar na pré-produção. Essas particularidades é bom ser muito discutido, elaborado e pesquisado, porque você não vai chegar na hora do seu set e falar, tá aí, cadê a saliva? Daí chegam com um silicone tóxico que você não pode colocar na boca de uma criança. Isso tem que ser pensado antes. Então fique atento às particularidades do seu filme. Outra coisa importante são as visitas de locação. Eu amo as visitas de locação, porque é quando você começa a olhar para o seu filme vai ganhando espaço, o ambiente vai te trazendo textura para aquela narrativa, né? Então, às vezes, a casa de um personagem, você começa a olhar completamente diferente a partir do momento que você visita. Então, assim, fotografe, pense no local. Eu acho isso muito importante. Vá com o seu parceiro criativo, seus parceiros criativos, seja da foto, arte. Quer dizer, a arte normalmente está envolvida nisso, porque ajuda a achar a locação. Mas pense em quadros, sabe? Quando você for tirar uma foto de uma locação, não é tirar qualquer foto, chegar a tirar foto de tudo. Já vai pensando nos seus quadros. Já vai pegando uma assistente ou alguém que queira colaborar. Fala, você pode ficar aqui, por favor? Já pensa que é o personagem, já estude ângulos. Por quê? Isso pode não só ajudar você a pensar o filme, como também pode virar um photoboard. Eu sei que hoje com a AI você consegue até fazer um shooting board. Eu nunca fiz, estou louco para fazer. Se vocês quiserem também me indiquem isso, porque eu estou muito atrás disso, de storyboard, que eu não desenho. Tem diretores e diretoras que desenham maravilhosamente bem. Mas, de qualquer maneira, você tem o photoboard. Você pode fotografar os personagens que estão naquela cena e já entender a sua narrativa. Isso também é preparar a narrativa com antecedência. Seleção de elenco, ensaios. Elenco é um tema muito importante. Eu sei que todo mundo dá essa importância para o elenco, mas as pessoas às vezes acham que é só convidar alguém ou fazer um teste, escolher alguém e encontrar no set. E não é assim. Primeiro de tudo, convido vocês a se envolverem no processo de elenco desde o início. Então, se atores estão enviando os testes, né, a famosa self-tape, né, que eles fazem os próprios vídeos e mandam para o diretor, esteja ali desde o momento do que você vai propor para esse ator. Como você quer conhecê-lo? Como será esse self-tape? É você que tem que escrever e procure coisas factíveis. Tem atriz, amiga minha, que falou que recebeu uma vez uma cena para fazer em casa de um atropelamento. Como ela vai fazer isso? Aí eu penso. Então, assim, tá aí para você já exercitar essa sua criatividade e já exercitar a sua direção de atores, pensando... Estão rindo aqui, gente, maravilhoso. Mas é porque é engraçado. Mas tá ótimo. A Safra vai querer um copo d'água, eu também vou pegar. Pode rir, senão você vai ficar segurando. Tem que soltar. Não tem como. Você já tem que começar a trabalhar a conexão sua com o seu ator, com a sua atriz, desde o princípio, desde o primeiro encontro. Então, os testes de elenco são testes para você também. São testes de conexão. É para entender como você dialoga com essa atriz ou com esse ator, como ele responde ou ela responde a você.
e aí você vai testando duplas, testando química. Então essa seleção de elenco é um jogo muito legal para você ter certeza de que o personagem está ali. E muitas vezes não é você que escolhe o seu personagem. Eu sempre falo isso. Eles acabam surgindo na sua frente. E você pode escolher um ator ou outro. Se você escolhe um, vai para um lado. Se você vai escolher outro, vai para o outro lado e vai ser outro filme. Eu sempre penso nisso. Qual é o filme que você quer fazer? A partir do momento que você seleciona o seu elenco, seleciona o seu filme, porque, na verdade, o filme nada mais é do que os seus atores em frente à lente e a verdade no olhar. Então, para que você chegue nessa verdade ou nessa intensidade de emoção, é muito importante a preparação de elenco. Então é muito importante que você ensaie essas cenas com o seu elenco. Existem vários métodos, você pode ter a ajuda de um preparador de elenco, preparadora, um ator, uma atriz, ou você mesmo, se você tiver essa experiência, mas trabalhe as cenas, converse muito sobre as cenas, proponha vivências das cenas em sala de ensaio, procure explorar essa ligação também entre os atores, a relação entre esses personagens, porque o ensaio é o espaço do erro. Aqui você pode errar, você pode experimentar, você vai chegar ali numa conclusão ou numa visão, você vai mudar frases do seu roteiro, porque você descobriu coisas novas dentro da sala de ensaio. E aí você leva isso para o set da maneira mais linda possível, porque o set às vezes é tão corrido, com tanta coisa, que você não vai ter tempo de ensaiar no set. E se você tendo ensaiado antes, é um presente, porque isso vai estar incorporado no corpo do ator, né? E o ator vai chegar ali e já vai entender. Quando ele pisar no set, pode estar aquela bagunça, aquela correria, você pedindo silêncio para todo mundo. O ator vai dar o primeiro passo e vai lembrar no corpo dele a sala de ensaio. E aquilo que vocês prepararam vai vir à tona. Então aí é a magia do cinema. A magia do cinema não se dá olha que ator bom fazendo. Não, existe um preparo e todo um ensaio para que você chegue ali e estimule esse seu ator a trazer tudo que vocês construíram juntos, previamente. Outra coisa, provas e testes. A gente tem que se dedicar a eles. O que seria isso? Prova de figurino. Conseguimos uns figurinos. Eu levo no dia no set. Não, não leva. Vamos marcar um dia antes. Vamos vestir esses atores. Vamos entender se precisa fazer algum ajuste. Testes de maquiagem também. Nossa, é muito importante a maquiagem no meu filme. Ou tem a saliva. Chama os atores. Vamos colocar na boca. Funciona? A saliva funciona? O boca a boca? Nossa, é tudo maquiagem. Será que funciona esse neon com essa luz? Ney Matogrosso também, Homem com H. Uau, as maquiagens do Ney, no Jesuíta. Vamos experimentar qual... Você precisa de tempo para ver isso, porque no set não vai ter esse tempo. No set tem que estar todo mundo muito ensaiado e muito trabalhado para poder desempenhar a sua função, seja maquiagem, seja figurino, que já está todo desenhado, para você poder chegar no set da melhor maneira e poder trabalhar criativamente ali, na filmagem, e não no pensamento sobre a filmagem. Então, outra coisa que eu gosto muito são testes de câmera. E é difícil, porque tem que pegar a câmera emprestada antes do dia da filmagem, ou então não tem grana para ter um dia antes. Tentem fazer o seu esforço, ou junto com o seu produtor, entender que é muito importante esse teste para entender como a câmera opera, qual é a linguagem da câmera, do movimento que você vai fazer. Pode chamar algum ator, alguns atores para esse teste, mas tudo isso é interessante para que você tire ou para que você otimize o seu tempo na filmagem. Porque chega na hora da filmagem, tá todo mundo lá. Imagina todo mundo esperar o figurino ser costurado, ou a maquiagem que não deu certo, ou o movimento de câmera que você pensou que não rolou. Isso acontece mais. Claro que você não consegue testar todos os movimentos de câmera. Mas eu acho que tudo que você puder preparar antes, seja de testes, seja de provas, é importante para você chegar no set bem preparado. Decupagem de planos e desenho de diárias. A decupagem de planos, como eu falei, se você tirou fotos na visita de locação, elas vão ser o ponto de partida para você desenhar os seus planos. É muito importante entender que, vamos supor, eu vou filmar uma cena. Quantos planos tem essa cena? Então é uma cena de diálogo, são duas pessoas. Ela é uma câmera giratória na mesa dessas duas pessoas enquanto elas conversam? Então ela é um plano? Ou ela é o plano e contraplano? São dois planos? Ou eu quero um plano geral, primeiro para mostrar o lugar, aproximando de um dos personagens, e depois vira plano e contraplano, e são 3 planos? Você precisa saber muito bem quantos planos são necessários
para desenhar a cena. Isso você faz junto com o fotógrafo, você compartilha com o diretor de arte também, e aí você diz, tá bom, então a cena 5 são 3 planos. Aí o seu assistente de direção, sua assistente de direção vai saber quanto isso dura. Quanto tempo demora para criar, para levantar esses planos. Quais são os eixos desses planos? Porque você está me falando, são 3 planos, tá? Eu começo daqui e foco esse personagem. Depois eu vou para esse personagem. Depois eu vou para cá. Bom, já tenho 2 eixos. Eu mudo a câmera uma vez, mas são 3 planos. Vamos fazer então esses 2 aqui primeiro? Porque daí a gente já faz os 2 com a luz que está para cá e depois a gente faz esse aqui, que é o contraplano? Então isso é pensar a ordem dos planos dentro de uma cena. E vocês entenderem o que é mais fácil para a produção. Putz, vamos começar com o aberto, porque daí está tudo pronto, e daí depois a gente faz os fechados, isso é sempre melhor para a continuidade. Ou não temos ali o aberto, vamos ter que começar com o fechado, porque faltou um negócio no cenário. Então fazemos o fechado primeiro. Então essa ordem é toda discutida nesse desenho de planos e na decupagem. O que é muito importante na hora que você chegar no set? Tá? Isso é uma dica minha para vocês, dica de ouro, que é o seguinte, você fez o seu desenho de planos, você fez a ordem dos planos que você vai filmar, todo mundo está de acordo, a fotografia está de acordo, a arte está de acordo porque vai arrumar as coisas, então tá tudo certo. Você pode ser em conjunto com a sua assistente ou seu assistente de direção, mas é importante você entender qual é a cena mais importante do dia. Qual é a cena que seu filme assim não pode faltar no seu filme. Ela tem que ser a primeira cena filmada do dia. No máximo a segunda, se você tiver que fazer alguma coisa antes. Mas assim, nunca deixe a cena mais importante por último. Por quê? O set é complicado, às vezes rolam correrias, às vezes você vai ter que ter uma outra solução para uma cena que você nem imaginou. E não pode ser a cena mais importante, não pode ser a coração do seu filme, porque essa cena você tem que fazer com calma. Essa é a cena que se começar e demorar 3 horas ao invés de uma, vai demorar 3 horas ao invés de uma. Só que você vai ter que tirar depois de algum outro lugar, porque a diária tem que ter 12 horas. Então, ou você vai cortar cenas que você já tem na cabeça, essa eu posso cortar, não vou contar pra ninguém, não precisa contar pra ninguém. Mas essa aqui eu posso cortar. Já tenha em mente no dia qual é a cena mais importante do dia e qual é a cena que você pode cortar. E quais são as outras que você pode modificar caso seja necessário. Então essa é uma dica de ouro para que você consiga ir desenhando seu filme sem prejudicar a narrativa, né? Vamos dizer assim. Então traga com você todos os dias na sua cabeça a cena mais importante do dia e a que pode ser cortada. O dia a dia no set é muito importante porque, como eu falei, você é o pilar emocional do seu filme. Você trabalha com equipe, trabalha com elenco, está toda hora conversando com cada um. Então, assim, não deixe de passar os feedbacks, né? Não só as críticas, não só o que você não gostou, não só o que você quer diferente. Você também tem que passar o que está funcionando, o que tá bonito, o que vocês estão construindo. Se em um dia vocês fizerem uma coisa linda, comemore essa coisa linda, sabe? Podem ter muitas adversidades, pode ter coisas que fazem com que você tenha que se desdobrar para fazer em outras diárias, mas assim, se vocês têm uma cena incrível no dia, você já tem um filme. Pensa que um filme é feito, sei lá, de 35 diárias. Imagina um filme ter 35 cenas incríveis. Ou um filme que pode ser feito em 20 diárias ou 5 diárias. Imagina 5 cenas incríveis, 10 cenas incríveis. Então pensem sempre nisso, assim. Celebre as cenas que vocês todos construíram e que vocês chegaram a um lugar de fruição, assim, né, na narrativa. É muito importante desmontar essas hierarquias convencionais de quem é que fala primeiro, quem é que fala depois. Não é muito isso que a gente quer aqui. A gente quer trabalhar num coletivo. É óbvio que existe o diretor, é óbvio que tem um momento que o diretor fala, mas tenha espaço para os outros também falar, e a escuta também é muito importante. Então, essa coisa de desmontar essas hierarquias são essas hierarquias convencionais, sabe? De quem fala e quem escuta. Todos falam e todos escutam. É só uma questão do tempo e do momento de cada um. É importante estar preparado, né? Porque a gente está pensando o filme nessa pré-produção inteira, mas ao mesmo tempo aberto para o que vai acontecer. Porque muita gente fala assim, nossa, os deuses do cinema chegaram hoje, no sentido que acontece alguma coisa que é vida ali e você capta. Eu acho que essa é a magia do cinema, assim, é quando dentro daqueles takes todos que você está tentando fazer, que vocês não estão chegando, que está dando errado, de repente acontece
uma coisa assim, né? Que você fala, uau, olha só, não tinha pensado, por que eu não aponto a câmera para esse lado? Ou o ator que vem com uma fala que não tinha feito antes. Então é tão bonito se abrir para o novo, para a gente não ficar só no gabarito ali do que foi desenhado. Então estar bem preparado faz você ficar seguro para poder trabalhar com as adversidades e com os imprevistos, e que podem virar narrativa. Então, assim, uma cena que você chega lá e começa a chover, você nunca pensou, mas de repente essa cena pode ser linda na chuva. Ao invés de você falar, cancelada a filmagem hoje, porque a cena não tem chuva. Vocês entendem? Então, assim, isso é um exemplo, tá, gente? Mas acontece muito, porque às vezes o diretor está muito apegado àquilo que ele planejou. E a vida não é assim. Então, lidar ou aproveitar dessas coisas que acontecem na vida, no mundo, na realidade, seja orçamentária, ou seja, né, do dia a dia, aproveitar dos percalços para fazer também o seu filme acontecer. E a partir disso virar linguagem. Que eu acho que essa é a diferença nossa para, vamos dizer, nunca deixem falar que você fazendo um filme está fazendo terapia. Nunca é isso. Porque a terapia é você lidar com as coisas do seu dia a dia, você tentar resolver coisas ali. O nosso filme, a gente pensa o mundo para produzir linguagem. A gente trabalha com muitas coisas emocionais nossas, mas para produzir linguagem, para conversar com o outro, para atravessar a gente e chegar no público. Então é isso que a gente faz, a gente produz linguagem. Então tudo faz parte desse pensamento da linguagem. Quando tiver uma crise no set, porque a gente tem muitas, às vezes pode ser de discussões entre pessoas da equipe, ou alguma coisa que não está dando certo, sempre envolva todos da crise na conversa. Não tenta resolver sozinho, ou puxar para um lado, ou criar times. Ou ao mesmo tempo, procure evitar também bate-boca público. Tá com uma questão com alguém, com alguma coisa, conversa, chama do lado. Se você estiver diante de uma crise na filmagem, pensa com confiança no desenlace, né? É menos reclamar, menos achar que a coisa tá ruim ou que tá levando para um lugar que não era, e pensar em como criar uma solução, ainda que você não tenha. Porque o diretor pode não saber. E é por isso que ele envolve a equipe dele, não só para criar, mas também para ajudar a pensar soluções diante de uma crise. Então, somos todos juntos, somos uma equipe. Então, diante da crise, vamos ter confiança no desenlace, porque algo vai suceder para a gente poder seguir em frente e trabalhar e transformar essa crise em algo vantajoso para o nosso filme. Tem que pensar assim, copo meio cheio. Porque vão acontecer crises. Vão acontecer, porque na zona do aprendizado, a gente não está confortável com segurança. É natural, mas é bonito também por causa disso, porque a gente atravessa por essas dificuldades para poder aprender. Então saiba que quando você está passando por essas zonas assim cinzentas ali, é porque você está aprendendo também. A gente aprende fazendo o nosso filme. Todo mundo aprende. E um filme, ele é construído por toda a equipe. Nosso é processo, mas quando ele está pronto, ele não é mais nosso. Ele é do espectador. Porque é o espectador que assiste aquilo e leva para casa. Então faça do seu processo o mais prazeroso possível. Faça dele um aprendizado, porque é ele que fica para você.